O silêncio que paira sobre certas casas antigas parece carregar mais do que o som abafado do tempo. Em alguns lugares do mundo, há construções que, mesmo vazias, parecem ecoar murmúrios que ninguém confessa ter escutado. Entre essas estruturas esquecidas pelo tempo e escondidas da maioria, existe uma residência em Kyoto que se destaca, não apenas por sua arquitetura ancestral ou pela natureza que a engoliu com os anos, mas por tudo aquilo que se diz que aconteceu entre suas paredes. Uma construção em estilo tradicional japonês, envolta por árvores de cipreste e bambuzais fechados, aparentemente esquecida por mapas e intencionalmente ignorada por moradores locais. Ela é conhecida apenas por aqueles que ousam pesquisar além dos registros oficiais como a Casa dos Sussurros. E o nome não é uma simples alegoria. Ao que tudo indica, sussurros foram, de fato, ouvidos por diversas pessoas que se aproximaram daquele local. E não estamos falando apenas de turistas curiosos ou adolescentes buscando adrenalina. Há relatos de monges, estudiosos e até mesmo investigadores que sentiram uma presença indescritível ali. Mas entre todas as histórias, uma se destaca, tão antiga quanto o próprio bairro onde a casa foi construída, a de um ritual proibido realizado em uma noite sem lua, há mais de 100 anos, que teria mudado para sempre a essência daquele lugar. Antes de nos aprofundarmos na macabra história que cerca a Casa dos Sussurros, uma breve pausa para quem chegou agora. Você está no canal É Curioso, onde mergulhamos nas histórias mais obscuras, intrigantes e perturbadoras que o mundo esconde. Se você é apaixonado por mistérios reais, lendas antigas e casos que desafiam a lógica, este é o seu lugar. Prepare-se para uma jornada intensa, repleta de detalhes que vão arrepiar sua espinha e desafiar sua percepção sobre o que é real ou apenas superstição. Agora, com a mente aberta e os sentidos aguçados, vamos voltar à casa, e à noite em que tudo começou. Os registros mais antigos da propriedade remontam ao período Meiji, fim do século XIX, quando o Japão passava por profundas transformações sociais e espirituais. Enquanto a modernização se espalhava pelas grandes cidades, nas zonas mais afastadas do centro, práticas antigas ainda resistiam. E foi justamente nesse contexto de transição, entre o velho e o novo, que a casa foi erguida por um homem chamado Hidetaka Okabe, um curandeiro e místico conhecido em toda a região de Kyoto. Okabe não era um homem comum. Suas práticas desafiavam as normas da medicina tradicional japonesa e envolviam elementos espirituais extremamente controversos, até mesmo entre outros místicos. Dizia-se que ele possuía um livro ancestral, passado de geração em geração em sua família, que continha instruções para rituais de invocação, manipulação de energia vital e até mesmo contato com os mortos. Mas o que mais causava medo nas pessoas era seu olhar. Moradores do vilarejo próximo relatavam que ele raramente piscava e que, quando encarava alguém por mais de alguns segundos, esse alguém começava a ouvir vozes, como se sua mente fosse invadida por cochichos desconexos. Esses relatos, no início, pareciam exageros, histórias de povoado, como tantas outras. Mas com o passar dos anos, esses boatos tomaram contornos mais sombrios. Pessoas que buscaram cura com Okabe desapareceram. Outras voltaram mudadas, distantes, emocionalmente destruídas. Algumas perderam completamente a sanidade, mas ninguém ousava confrontá-lo diretamente. Primeiro, por medo. Segundo, por algo ainda mais profundo, respeito. Ou talvez, submissão. O medo cego que se sente diante de algo que não se compreende, mas que se sabe real. Foi no inverno rigoroso de 1907 que os eventos mais perturbadores começaram. A casa de Okabe passou a ser visitada frequentemente durante a noite por figuras encapuzadas, sempre em número ímpar, e que nunca entravam pela porta da frente. Eles atravessavam o bosque em silêncio, carregando sacolas e objetos envoltos em tecidos brancos, desaparecendo atrás do portão principal que parecia trancado durante o dia. Não demorou para que os moradores começassem a relatar luzes estranhas, como tochas acesas, se movendo dentro da casa, mesmo em noites sem eletricidade. Havia também sons, cânticos em uma língua que ninguém reconhecia, tambores que pareciam vir de dentro da terra e, o mais estranho de tudo, sussurros que ecoavam mesmo quando o vento estava parado. Uma mulher chamada Sayuri Tanaka, que morava a poucos metros do local, relatou ter acordado durante a madrugada com o som de alguém chamando seu nome do lado de fora da janela. Quando reuniu coragem para espiar, viu nada além da escuridão. Mas continuou ouvindo seu nome, repetido em intervalos, por mais de 1 hora, até o som desaparecer de forma repentina e absoluta. A partir desse ponto,
as ocorrências tornaram-se mais agressivas. Animais de fazendas vizinhas começaram a morrer misteriosamente, sempre com os olhos arrancados e um pequeno símbolo esculpido em suas testas, o mesmo símbolo que aparecia gravado em algumas pedras ao redor da casa. Crianças começaram a adoecer sem razão aparente, apresentando sintomas que iam desde febres intensas até delírios e perda de memória. Algumas delas afirmavam ver uma mulher de cabelos longos e pele pálida caminhando pelo quintal da casa durante a noite. Uma das meninas, que teve seu nome preservado, chegou a desenhar a figura várias vezes, com detalhes que deixaram até monges locais assustados. Ela descrevia uma presença que não tocava o chão, com mãos alongadas e olhos que mudavam de formato enquanto a observavam. Os monges foram chamados para investigar, e mesmo com seus rituais de proteção e limpeza, recusaram-se a entrar na casa. Segundo um deles, algo lá dentro não era apenas maligno, era antigo, muito mais antigo do que qualquer força espiritual conhecida no budismo ou no shintoísmo tradicional. A gota d'água veio numa noite de março, quando um grupo de jovens decidiu invadir a casa. Buscavam provar que tudo não passava de superstições exageradas. Armados com lanternas e câmeras, entraram pela lateral, já que o portão estava coberto de ervas secas e cordões shintoístas rasgados, algo que só aumentou a tensão entre eles. Ao entrarem, perceberam que o lugar parecia suspenso no tempo. As tatames ainda estavam dispostos, e havia oferendas frescas em um dos altares centrais. Um dos jovens encontrou um diário parcialmente queimado, com anotações em uma escrita difícil de decifrar. Eles exploraram cada cômodo, mas algo mudou quando encontraram um alçapão escondido sob um tapete no último quarto da casa. Lá embaixo, havia uma escada de pedra úmida que levava a uma espécie de câmara subterrânea. O local era circular, com paredes cobertas de inscrições em sangue seco. No centro, uma estátua de obsidiana representando uma entidade com olhos múltiplos e bocas abertas em posições impossíveis. As câmeras dos jovens falharam ao mesmo tempo, e os áudios captaram uma frequência tão baixa que precisou ser analisada digitalmente dias depois. Eles saíram de lá sem se despedir, sem falar uns com os outros. Um deles desapareceu 2 dias depois. Outro foi encontrado em estado catatônico. Os outros nunca mais deram entrevista ou falaram publicamente sobre aquela noite. Conforme o tempo passou, a casa foi sendo evitada por todos, até mesmo por historiadores e pesquisadores paranormais. O local parecia repelir qualquer tentativa de documentação. Drones falhavam ao sobrevoar, bússolas giravam sem controle e equipamentos eletrônicos descarregavam subitamente. Um investigador chamado Haruto Nakashima tentou passar uma noite ali em 1986 e desapareceu sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado a poucos metros da entrada da casa, com as portas abertas e o motor ainda morno. No banco do passageiro, havia uma fita cassete com apenas um som gravado, murmúrios em um tom agudo, que aumentavam gradualmente até se tornarem ensurdecedores. Anos depois, o filho de Haruto, agora adulto, tentou repetir a experiência do pai, e embora tenha conseguido entrar e sair do local, não falava mais. Literalmente. Foi diagnosticado com mutismo psicogênico e nunca revelou o que viu dentro da casa. O caso do filho de Haruto atraiu a atenção da mídia japonesa por algumas semanas, mas logo foi silenciado. Reportagens desapareceram do ar, e a própria família Nakashima deixou Kyoto sem aviso. Disse que mudaram para Okinawa, mas não há registros oficiais da mudança. Desde então, qualquer tentativa de expor publicamente os eventos ligados à Casa dos Sussurros tem sido recebida com estranhas consequências. Artigos são retirados do ar, documentos desaparecem de arquivos públicos e pesquisadores envolvidos nos estudos frequentemente alegam sofrer perseguições, muitas vezes por entidades desconhecidas. Em 1997, uma professora universitária chamada Keiko Arimura, especializada em simbologia ancestral japonesa, publicou um artigo acadêmico onde apresentava o símbolo esculpido nos animais mortos nas primeiras décadas do século anterior. Ela associou aquele símbolo a um culto antigo chamado Kuromi, que teria sido extinto há mais de 500 anos após ser acusado de realizar rituais envolvendo sacrifícios humanos. O culto teria se originado nas montanhas ao norte de Kyoto. Segundo os registros que Keiko conseguiu recuperar, seus membros acreditavam que a dor era uma oferenda legítima para despertar entidades adormecidas em outras dimensões espirituais. O artigo foi removido 3 dias após sua publicação, e a professora desapareceu 2 meses depois, durante uma viagem de campo.
A universidade emitiu uma nota afirmando que ela havia sofrido um acidente na floresta, mas o corpo nunca foi encontrado. Amigos próximos afirmaram que Keiko vinha tendo pesadelos intensos antes do desaparecimento, e chegou a relatar que escutava vozes chamando seu nome, sempre entre 3 e 4 da manhã. Exatamente o mesmo horário relatado por Sayuri Tanaka 90 anos antes. Em 2003, um antigo bibliotecário chamado Masaki Ito encontrou por acaso uma caixa lacrada enquanto organizava o porão de uma biblioteca secundária na periferia de Kyoto. A caixa, coberta por pó e amarrada com cordas frágeis, continha documentos que remontavam ao final do século XIX e início do século XX. Entre os papéis, havia páginas soltas de um diário assinado por Hidetaka Okabe, o místico que erguera a Casa dos Sussurros. Masaki, um homem metódico e discreto, levou os documentos para casa e passou as semanas seguintes decifrando a caligrafia rústica e o conteúdo carregado de simbolismo religioso. O que ele encontrou ultrapassava qualquer limite de compreensão. Os textos relatavam com detalhes a preparação para um ritual que Okabe chamava de o despertar do sopro escuro, uma cerimônia que só poderia ser realizada a cada 49 anos, quando determinadas estrelas se alinhavam sobre Kyoto. Segundo o diário, Okabe acreditava que a realidade era sustentada por uma membrana frágil entre mundos e que o sofrimento humano poderia enfraquecer essa membrana. O objetivo do ritual era abrir um portal temporário para a Voz do Fundo, uma entidade que, segundo ele, sussurrava verdades proibidas a quem ousasse escutar. O diário descrevia sacrifícios, primeiro de animais, depois de pessoas, e indicava que em 1907 o ritual foi finalmente executado, em segredo, com a presença de 8 discípulos escolhidos. O 9º lugar no círculo, reservado para a própria entidade, teria sido preenchido naquela noite. Masaki tentou publicar os textos como parte de um artigo histórico. No entanto, antes mesmo que o documento fosse revisado por seus pares, a casa de Masaki foi encontrada completamente destruída por um incêndio de origem inexplicável. O corpo dele jamais foi localizado. Os papéis sumiram. E a biblioteca? Fechada semanas depois por reformas estruturais que jamais aconteceram. Nada além de um terreno vazio hoje marca o local onde centenas de manuscritos desapareceram para sempre. Em 2012, um documentarista chamado Tetsuya Morimoto decidiu quebrar o silêncio que pairava há décadas sobre a Casa dos Sussurros. Dono de um pequeno canal independente dedicado à investigação de locais abandonados, Morimoto acreditava que boa parte do medo em torno da casa era produto da imaginação coletiva. Com uma equipe de apenas 3 pessoas, ele preparou uma expedição que seria transmitida ao vivo, prometendo mostrar em tempo real o que acontecia dentro daquele local tão temido. O vídeo atraiu dezenas de milhares de espectadores, e nas primeiras horas tudo correu conforme o esperado. Eles mostraram o interior da casa, as paredes de madeira antigas cobertas de fuligem, os altares em ruínas, o alçapão ainda intacto. Descendo pela câmara subterrânea, encontraram marcas recentes de presença humana, restos de velas, tigelas com líquidos escuros e símbolos pintados com um pigmento que reagia à luz ultravioleta. Foi quando as câmeras começaram a falhar. A transmissão começou a sofrer interrupções. O som se distorcia, a imagem travava. Em determinado momento, um dos membros da equipe, um jovem operador de áudio chamado Daisuke, começou a sangrar pelo nariz sem motivo aparente e caiu desacordado. A transmissão foi interrompida por completo, e só voltou quase 1 hora depois, com a imagem de Morimoto parado no meio da floresta, sozinho, repetindo frases desconexas em voz baixa. A gravação completa jamais foi recuperada. Quando ele foi resgatado, não se lembrava de nada. Daisuke foi levado a um hospital e entrou em coma. Os 2 outros membros da equipe abandonaram a produção e se recusaram a falar com qualquer meio de comunicação. O canal de Morimoto foi deletado dias depois, e seu nome desapareceu das redes sociais. Restaram apenas trechos gravados por usuários que assistiam à transmissão ao vivo, vídeos fragmentados que mostram sombras se movendo atrás das paredes, sussurros captados em microfones mesmo quando ninguém falava, e uma voz profunda, gutural, que dizia uma única palavra em japonês antigo, Norovareta, que significa amaldiçoado. Nos anos seguintes à transmissão interrompida de Morimoto, a casa foi formalmente interditada pelo governo local, sob a justificativa de risco estrutural. Um aviso foi colocado diante do antigo portão, uma placa enferrujada que mal podia ser lida, indicando perigo de desabamento. Mas os moradores mais antigos de Kyoto sabiam que aquela era apenas uma cortina de fumaça.
As pessoas que viviam nos arredores começaram a relatar eventos inexplicáveis novamente, quase como se a tentativa de exposição pública tivesse reativado algo que estava adormecido. Vozes voltaram a ser ouvidas, luzes eram vistas entre as árvores e, em noites específicas, principalmente em setembro, quando o ritual de Okabe supostamente foi realizado, o vento soprava na direção contrária, carregando consigo um odor metálico e denso, como sangue coagulado. Em 2017, um monge do templo KMYG, conhecido por seu trabalho com exorcismos e limpeza espiritual, decidiu visitar o local com uma pequena comitiva. Nenhum dos 3 monges que o acompanharam entrou com ele. Dizem que ele ficou pouco mais de 20 minutos dentro da casa. Ao sair, estava branco como papel, trêmulo, e recusou-se a dizer qualquer palavra até o fim da vida. Passou os últimos 2 anos em silêncio absoluto, enclausurado em seu quarto no templo, até falecer durante o sono. No dia seguinte à sua morte, marcas de mãos surgiram nas paredes do quarto onde ele vivia, não mãos humanas, mas alongadas, com dedos finos demais e juntas mal formadas. Uma equipe espiritual tentou apagar as marcas, sem sucesso. Elas apenas escureciam com o tempo, como se fossem absorvidas pela madeira, enraizando-se nela como uma cicatriz eterna. Pouco tempo depois, o templo foi fechado ao público. As autoridades alegaram reformas. Os monges sobreviventes, no entanto, foram discretamente transferidos para outras regiões, e o KMYG nunca mais reabriu. A Casa dos Sussurros, por sua vez, permaneceu de pé, silenciosa, observando, sussurrando. O mais perturbador, entretanto, não está apenas nos relatos individuais ou nas manifestações físicas que surgiram ao redor da casa. Está nas conexões. Em 2020, um pesquisador norte-americano chamado Jonathan Merrick, especializado em cultos orientais extintos, publicou uma análise independente em que comparava padrões de comportamento e eventos de diversos pontos do Japão com os registros históricos do culto Kuromi. O que ele descobriu foi uma rede de casas antigas, todas abandonadas e escondidas em regiões montanhosas, que apresentavam traços semelhantes, símbolos entalhados nos batentes das portas, estátuas enterradas em subsolos ocultos e relatos isolados de vozes e aparições. A Casa dos Sussurros, segundo Merrick, não era única. Era uma de 9. Ele teorizava que as casas haviam sido posicionadas de maneira estratégica, como pontos de um selo místico, construído para conter algo. O ritual de Okabe, então, não teria sido um ato isolado, mas uma tentativa de romper esse selo, de libertar a entidade conhecida como a Voz do Fundo, aprisionada entre camadas dimensionais. O mais curioso é que, pouco depois da publicação do estudo, Merrick retirou o artigo do ar. Em sua última postagem em redes sociais, ele afirmava ter escutado vozes vindo dos arquivos que havia digitalizado. Dizia que o próprio computador emitia sussurros durante a madrugada e que a mesma palavra era repetida em diversas línguas mortas. Shizuqueza, silêncio. Desde então, ele desapareceu. Seu apartamento em Tóquio foi encontrado intacto, com a porta destrancada e luzes acesas. No centro da sala havia uma única folha de papel, com 9 símbolos desenhados à mão e uma frase escrita em sangue seco. A casa foi apenas a primeira. Desde esse evento, surgiram rumores de que as outras 8 casas começaram a manifestar sinais de atividade. Câmeras captaram sombras se movendo dentro delas, moradores próximos relataram sumiços de animais, e sussurros voltaram a ser ouvidos. A mais antiga dessas casas está localizada na região de Hokkaido. Uma equipe tentou filmar o interior recentemente, mas os arquivos foram corrompidos, e um dos cinegrafistas sofreu um colapso nervoso logo após a visita. Há quem diga que algo está acordando, que o ritual realizado por Okabe não foi concluído, apenas iniciado. Hoje, a Casa dos Sussurros permanece isolada entre as árvores retorcidas de um bairro antigo de Kyoto, como se o tempo ao seu redor tivesse parado. Nenhuma autoridade se aproxima mais. Nenhuma restauração foi feita. Não há placas de preservação histórica, nem registros turísticos. É como se o lugar não existisse, e, para muitos, talvez seja melhor assim. A trilha que leva até lá foi praticamente engolida pela vegetação, mas os sons que emergem das matas ao redor são descritos como murmúrios em línguas que ninguém mais fala. Muitos acreditam que o ritual realizado por Hidetaka Okabe em 1907 nunca foi interrompido, que o círculo, traçado no chão daquela câmara subterrânea, jamais foi desfeito, que o 9º lugar permanece ali, preenchido por algo que não pertence a este mundo,
sussurrando para qualquer um que se aproxime o bastante. E é isso que alimenta a lenda, ou talvez, o que a sustenta. Porque há quem diga que não é a casa que está amaldiçoada, mas todos que tentam contar sua história. Que ao falar sobre ela, ao repetir seus símbolos ou ao escutar demais, algo se aproxima. Algo observa. Há relatos recentes, inclusive, de espectadores que alegaram ouvir sussurros vindo dos fones de ouvido enquanto assistiam a vídeos sobre o tema. Gente que nunca pisou em Kyoto, mas que agora sente como se a casa estivesse próxima. Como se ela os chamasse. E você, já teve a sensação de estar sendo observado enquanto assiste a algo assim? Já sentiu um arrepio frio mesmo estando sozinho? Acha que tudo isso é apenas folclore, ou que há algo que não deveria ser contado, mas que continua sendo transmitido, de geração em geração, vídeo após vídeo? Você acha que o ritual foi realmente interrompido, ou que ele continua, agora, através daqueles que o escutam? Me diga, você conseguiria entrar na casa dos sussurros e sair de lá sem trazer nada de volta com você?